E aí, galera, vamos voltar às aulas então. Eu sei que você tá doido para estudar depois de um mês parado com essas férias. Bom, agora tá na hora da gente voltar, não é isso? E eu preparei para vocês aqui a nossa primeira lista de questões, né? Então vamos lá, movimento uniforme, primeiro ano, né? Primeiro ano, vamos lá. Sei que você tá doido para estudar, né? Então vamos aqui agora começar de novo, né? Depois de tudo aquilo, vamos começar tudo de novo agora, né? Então vamos lá, vamos prosseguir com nossa tarefa, né? Que é estudar, né? Então vamos lá. A gente vai pegar agora aqui, vai pegar essa lista que eu preparei para vocês aqui e vamos destrinchar ela aqui, né? Movimento uniforme. Então, a primeira lista do nosso segundo semestre aí de estudo, né? Terceiro bimestre. Então vamos lá e vamos prosseguir aqui então com a nossa tarefa aqui, né? Vamos lá então, já está no quadro aqui, a número 1, tá vendo? Ó? São listas de 5 questões que eu preparei para vocês, tá? A gente vai usar aquelas apostilas, né, que tem as questões. Então vamos ver aqui então. Então aqui ó, a questão número 1, né, sobre movimento uniforme. Então nós vamos aqui ó, com a questão número 1, nós vamos ler o enunciado e vamos resolver a questão, né, classicamente, para que vocês compreendam. Então vamos lá então. Nós vamos pegar aqui então, ó, vamos ler então. Observe no gráfico, então ele traz um gráfico, né? A curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Então ele traz aqui ó, um gráfico, aqui o eixo das posições e aqui o eixo dos tempos, posições em metros e tempos em segundo. E aqui ele traz aqui essas posições marcadas, essas bolinhas aqui, são as posições reais em que o móvel passou naquele instante. Por exemplo, aqui, ó, no instante 12 segundos, tá vendo 12 segundos aqui? Ele estava numa posição que estava aqui acima do 14, mas abaixo do 16, tá vendo aqui, ó, né? Então ele estava numa posição por aqui assim, acima do 14, abaixo do 16. No instante 12 segundos. Então aqui ó, e todas as outras a mesma coisa. Então, toda posição que ele passou vai ter um instante que ele estava lá, né? Naquela posição em um instante. Então vai ter a posição em um instante, né? Tá? Então aqui a gente pode perceber que o gráfico, os pontos reais por onde ele passou são as bolinhas brancas, né? As bolinhas, né? E essa reta aqui, ó, ela está trazendo uma aproximação, como se fosse uma média de velocidades. Então é essa a ideia da questão. E ele quer o que? Ele quer que a gente estime esse valor, esse valor dessa velocidade média, dessa média de velocidade, essa velocidade média, né? Que é em metros por segundo. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai usar então graficamente, essa figura graficamente, essa reta, para calcular essa velocidade média. A gente sabe que a velocidade média é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. E aqui você tem o que? Os instantes, né? E as posições. Então nós vamos pegar um instante, dois instantes, duas posições aqui desse gráfico. Vamos colocar aqui, tá? Olhando o gráfico, lá na figura lá da questão, no papel que está lá da apostila lá, né, das questões, você vai ver melhor esse gráfico. Aqui ele ficou desenho feito à mão, né, então não fica tão bom. Lá você vai perceber melhor esses pontos que você pode tirar do gráfico, tá? No desenho lá da apostila do caderno, do caderno de apostilado lá, tá? Então você vai olhar, vai ser postado lá no WhatsApp lá, né? Vai estar postado lá para você. Então aqui você vai pegar, ó, vai pegar aqui, ó, vai fazer assim então, 2 pontos, são de 2 pontos do gráfico, né? Cada ponto vai ter uma posição e um instante. Então você pode perceber, ó, que quando ela está na posição 16,
na posição 16, que seria aqui, né? Um pouco acima da bolinha, né? Aqui, em cima da reta, né? O instante é 12, né? Então ele está no instante 12, ele está na posição 16. Então é isso que a gente vai fazer, certo? Aonde ele está, em qual instante? Então é isso, entendeu? Dois pontos desses. Aonde ele está, em qual instante? Então, no instante 12 está na posição 16. Agora mais um ponto. No instante, aliás, quando ele está na posição 4, é o instante 0, né? Então no instante 0, quando soltou o cronômetro, né? Ele está na posição 4. Então 2 pontos. 2 pontos, basta você olhar para a reta e retirar 2 pontos dela, para você poder calcular a velocidade. Então você vai pegar aqui, ó. Então, 16 menos 4 dá 12, e 12 menos 0 dá 12. Então 12 sobre 12, 1 metro por segundo. Então é isso aí, tá? Eu coloquei mais um outro ponto aqui como exemplo para você, ó. Mas você, um só basta, né? Você fazer uma vez aqui, 2 pontos já basta, né? Eu peguei mais 2 pontos aqui, né? Para poder mostrar para você também, ó. No instante 10... Aliás, no instante 10 não. No instante 6, né? No instante 6, ele está na posição 10, tá vendo aqui, ó? Se você perceber, ó, 6, o ponto está em cima da reta, e aqui 10. Você vai ver melhor lá quando está impresso, né? Lá na questão impressa, que está lá na apostila. Mas você vai ver que é 10 e 6. Ele está na posição 10 no instante 6. E ele está na posição 6... quando o instante é 2, bem aqui, ó, né? Aqui, ó, instante 2, posição 6, tá? E então a gente vai colocar aqui 6 e 2, né? Então você tem um instante final e um instante inicial, né? O instante final 10, aliás, a posição é o instante final 6 e o instante inicial 2, né? A posição final 10, a posição inicial 6. Então, a gente faz 10 menos 6 vai dar 4. E 6 menos 2 vai dar 4. 4 sobre 4, 1. Professor, deu igual? Sim, lógico, tem que ser igual, né? Tá? Tem que estar sempre igual. Porque esse aqui é o gráfico de um movimento uniforme, ele é uma reta. O movimento uniforme é velocidade constante, né? Então, sempre tem que dar o mesmo valor, tá? Então, é isso aí. Então, esse aqui é o gráfico. Essa reta aqui, ela representa, ó, se nós quisermos, né, representar um movimento real, esse movimento real, que na verdade ele passou, foi no lugar que está as bolinhas, né, ele passou em outras posições, tá vendo? Então aqui a gente pode fazer uma aproximação por uma reta, uma aproximação dessa figura, que for parecendo uma reta, a gente pode aproximar ela por uma reta e dizer que ele tinha uma velocidade constante, que ele tinha uma velocidade, calcular uma velocidade média para ele, né, tá? A gente pode dizer que veja bem, ele não teve um movimento uniforme, né? Mas a reta representaria um movimento uniforme, tá? Ou então uma velocidade média, né? Então aqui a gente tem o caso de uma velocidade média, a média de velocidades dele, né? Essa aqui, 1 metro por segundo, tá? Então é isso. Então essa reta é uma aproximação do movimento real. Essa é a ideia da questão número 1. Tá? Então vamos lá agora para a questão número 2, não é isso? Vamos lá para a questão número 2. Aí galera, a questão 2 para você aí na tela e a questão 3 também. Então vamos ver aqui, né? A nossa lista aí. Questão 3, então, né? A questão 3 ela traz assim, ó, movimento uniforme também, tudo movimento uniforme, né? Então vamos lá. Júlia pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Essa é a velocidade média dela. 5 km em meia hora. Então vamos lá. Ó. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual para 40%, em 40%, né? Até a velocidade média, vamos diminuir ela em 40%, né? Ele quer diminuir em 40% a velocidade média dela durante a prova, né? Para ela conseguir chegar ao final, certo? Então, ó, se seguir a orientação do seu instrutor, Júlia completará a corrida de São Silvestre então ele quer o tempo, né? Ele quer o tempo que ela vai demorar
para ela completar a prova se ela diminuir a velocidade média dela 40% do que ela corre, né? Do que ela faz. Ela fazer 40% menos, né? Então como é que a gente vai fazer esse problema? Então a gente tem duas velocidades, né? A gente tem a velocidade habitual dela, VM, a velocidade média habitual dela, né? Tá? A velocidade média habitual dela é de 5 km por meia hora, não é isso? Que ela faz 5 km em meia hora. Isso vai dar, então, se a gente dividir 5 por meio, vai dar 10, né? Aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 10. 10 km por hora, então é a velocidade habitual dela, certo? Só que ele diz assim, que ela vai diminuir essa velocidade 40%. Então, a gente tem que fazer o quê? Calcular quanto é 40% de 10 km por hora. Quantos km por hora vai ser 40% de 10 km por hora? Então, a gente vai calcular, a gente vai ver 40%, vai ser 4 km por hora, né? A gente vai subtrair esse valor, então, da velocidade habitual dela, né? Então, aqui, ó, 10 é 100%, então 40% é x. Então, a gente multiplica cruzado, faz uma regra de 3. Então, x vezes 100, 100x. 10 vezes 40, 400. O 100 passa dividindo, fica 400 dividido por 100, fica 4. Então, 4 km por hora é o que ela tem que perder de velocidade, não é isso? Então, se ela vai perder isso de velocidade, então ela vai ficar com quanto? Bora, a velocidade média dela é de 10, né? Menos 4, então ela vai ter uma velocidade de 6. Então, a velocidade dela na São Silvestre tem que ser de 6 km por hora. Essa é a ideia. A velocidade dela na São Silvestre tem que ser de 6 km por hora. Essa é a ideia. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar, então, essa velocidade que ela tem que ter aqui na São Silvestre, né? Então, aqui, ó, a velocidade que ela tem que ter na São Silvestre, né? A distância que ela vai percorrer na São Silvestre e o tempo que ela vai demorar na São Silvestre, tá? Então, como é que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar aqui, ó, o ΔT passa para cá, né? Multiplicando. E o VM linha, ó, VM linha é a velocidade dela na São Silvestre, tá? E VM é a velocidade habitual dela, tá? ΔS linha é a distância que ela vai percorrer na São Silvestre. E ΔS é a distância que ela percorria, né? Que era 5 km, né? E ΔT linha é o tempo que ela vai demorar na São Silvestre. E ΔT era o tempo que ela demorava, que era meia hora, tá vendo? Só que agora mudou, né? Então tem o tempo que ela demorava, né? Tem a distância que ela percorria e tem a velocidade que ela tinha, a velocidade média dela, né? Nas outras provas que ela fazia, né? Mas nessa agora, então é uma nova velocidade média que ela precisa ter, né? É uma nova distância que ela vai percorrer e um novo tempo. Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai trabalhar com essas grandezas aqui, ó. Vai pegar o ΔT, passa multiplicando, o V passa dividindo, o ΔT' passa multiplicando, o V' passa dividindo. Então a gente tem esses valores, né? A gente sabe que aqui é 15 km, que a distância da São Silvestre é 15 km, que é o ΔS'. A gente sabe que a velocidade dela na São Silvestre tem que ser de 6 km por hora. Então a gente agora vai fazer essa divisão, né? Então 15 km dividido por 6 km por hora. Então aqui é divisão de fração, multiplica cruzado, né? Então a gente vai fazer 15 km por hora vezes hora. Então fica 15 km por hora vezes hora. 1 vezes 6 km fica 6 km, né? Então agora fica assim. Quilômetro dividido por quilômetro dá 1. Então fica com 15 sextos de hora. Então esse é o tempo que ela vai demorar, né? 15 sextos de hora. Divide 15 por 6, vai dar 2,5. Então é 2,5 horas, né? Então 2,5 horas é o que? É 2 horas e meia, não é isso? Porque 0,5 horas é meia hora, né? É 30 minutos, né? Então 2 horas e 30 minutos. Então gabarito, letra D. Então é isso aí, foi a questão número 2, né? Vamos para 3 então? Vamos lá, né? Então a 3 é assim, ó. A 3 é assim. Um móvel se desloca de um ponto A para um ponto B, com velocidade escalar média de 200 km por hora. Chegando ao ponto B, 100 km distante do ponto A, né? A distância entre um ponto e outro é 100 km, às 15 horas. Qual o horário de partida do móvel? Então ele tem um horário de partida, né? Aliás, ele tem um horário de chegada, né? Então a gente tem um horário de chegada e quer saber o horário de partida. Como é que faz isso? A forma da velocidade média, né? Então a gente põe assim, ó, posição final menos posição inicial dividido por instante final menos instante inicial. A gente tem o instante final, né? Que é 15, né? E não tão inicial. A gente tem
SF menos o SI, que é a distância percorrida, a posição final menos a inicial é a distância percorrida. Aqui ele fala que é 100 km, né? Né? Então a gente vai fazer assim, ó. 100 sobre 15 menos TI. E o 200, a gente tem que a velocidade média dele, que ele deu, né? Ele deu a velocidade escalar média, né? Tá? Então é só colocar na fórmula e calcular agora. Então, o 15 menos TI, né? Ele passa multiplicando, ele vai passar pro outro lado da equação, multiplicando 200, né? E o 100 vai ficar lá do lado que ele estava da equação, né? Então aqui chuveirinho, né? Aqui, ó, propriedade distributiva, né? Então fica assim, 200 vezes 15, 3.000. Então, 200 vezes 15, 3.000. 200 menos 200 vezes menos TI, fica menos 200 TI, né? Então vamos isolar o TI agora. Então o 3.000 passa para o outro lado da equação, ele era positivo, ele passa negativo. E o menos 200 TI fica do lado de cá. Então vai ficar 100 menos 3.000 menos 2.900. Agora o 200 que está multiplicando, o menos 200 está multiplicando o TI, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo, né? Se ele multiplica de cá, ele passa para o outro lado dividindo. Então agora a gente divide o 2.900 pelo 200 e a gente vai encontrar esse valor 14,5 horas. Menos divide com menos dá mais, né? Menos dividido com menos dá mais. Menos divide com menos dá mais, né? Então o instante inicial é 14,5 horas. 14,5 horas é o mesmo que 14 horas mais 0,5 da hora, não é isso? Só que 0,5 da hora é meia hora. E em minutos, meia hora é 30 minutos. Então fica 14 horas e 30 minutos, né? Então esse é o instante da partida, o instante inicial, né? Isso, instante inicial que ele procurava. Então, gabarito letra C, né? Aqui é só uma regra de 3, tá? Para mostrar aqui como é que você calcula o correspondente em minutos da hora, né? Você coloca assim, uma coluna para horas, uma coluna para minutos, né? Aí você coloca 1 hora, 60 minutos. Aí aqui, 0,5 horas, x minutos. Aí multiplica cruzado e faz uma regra de 3, tá? Aqui deu 30 minutos, né? Então é isso. É assim que você faz para saber o correspondente da hora em minutos, né? Professor, e se fosse 0,7 da hora, aí você colocaria aqui no lugar, se não fosse 0,5 da hora, por exemplo, se fosse 0,7 da hora, aí você colocaria aqui 0,7 da hora x, aí você calcularia e saberia quantos minutos que corresponde 0,7 da hora. Professor, e se fosse 1,3 da hora, você colocaria aqui 1,3 e saberia quantos minutos corresponde, né? 1,3 da hora. 1,3 da hora, se fosse o caso, né? Se fosse o caso. Mas no nosso caso aqui não é 0,5, né? Então vai dar 30 minutos. Então gabarito letra D. Então 14 horas e 30 minutos. Então essa questão 3. Agora vamos para a questão 4, não é isso? Bom, aí galera, essa aí, ó, a questão 4, então, a mais complicadinha, né? Então vamos lá para ela, então, né? Bom, a questão 4, ela traz aqui um enunciado aqui, nem é tanto física, parece mais matemática, né? Mas vamos fazer essa questão, né? Tá na lista, vamos resolver, né? Então vamos lá. Então ela trata aqui sobre um serviço de transporte de passageiros, né? Tipo táxi, né? Então ele diz assim, tipo táxi, mas pode não ser táxi, né? Porque hoje em dia tem Uber, tem várias empresas de transporte nesse sentido aí, né? Bom, então vamos ver aqui, ó. Em um grande centro urbano, uma empresa oferece serviços de transporte de passageiros, em que o custo depende de uma taxa fixa, que é a bandeirada, certo? E da distância percorrida. Suponha que em horário de pico a bandeirada seja R$2,50, né? R$2,50. E que o custo por quilômetro percorrido seja 2,3 em trajetos de 10 km, né? E de R$2,3 é R$2,30, né? E de R$2 em trajetos de 10 km.
Em uma promoção, né, a mesma empresa oferece um desconto de 20% no preço da corrida, 20% no preço total que você vai pagar, né? O preço da corrida, 20% no preço da corrida, limitada a R$15, só que esse desconto é limitado a R$15, né? Então vai ter um limite, né? Então vai ter um valor para o qual você vai poder pagar esse desconto máximo, tá? Se passar, aí você já não tem mais esse desconto. Então vai ter um valor, então vai ter uma quilometragem que você vai rodar, que você vai poder pagar esse desconto máximo, né? Você vai ter esse desconto máximo. Poder pagar não, você vai ter esse desconto, né? Você vai ter esse desconto máximo. Então existe esse valor. Existe uma quilometragem e existe um valor total a se pagar em que você vai ter esse desconto, tá? Então vamos descobrir qual que é então. Então, para obter o desconto máximo no horário de pico, né? No horário de pico, então, no horário de pico, a corrida deve ser de aproximadamente, então, aí ele pergunta aqui, então, quantos quilômetros você deve correr, né, que o táxi deve correr para você conseguir esse desconto máximo. Que se você rodar quantos quilômetros no táxi, você vai conseguir esse desconto máximo, né. Bom, se a gente observar aqui, ó, é assim, né, porque o desconto máximo, ele é R$15 e ele corresponde a 20% de um total. Então a gente pode descobrir que total é esse aqui, ó. A gente sabe que R$15 corresponde a 20%, né? Porque o R$15 é o desconto máximo e ele corresponde a 20%. 20% de quê? De um preço total que você vai pagar. Então a gente pode saber, ó. A gente faz uma regra de 3, então. A gente faz assim, ó. 15 é 20% e 100% vai ser X. A gente vai saber então quanto vai ser o preço dessa rodada, né? Em que se você pagar esse preço, você vai ter esse desconto. Então a gente vai fazer aqui agora então, ó, 15 vezes 100, né? Dá 1.500. X vezes 20 dá 20x. O 20 passa dividindo 1.500 dá R$75. Então é isso, ó. Quando a corrida der R$75, tá? É que você vai ter o desconto de R$15, tá? Então é isso, né? Então aí, ó. Então é isso aqui. Agora então, só que ele não quer saber isso. Ele quer saber o quê? Ele quer saber para se obter o desconto, né? No horário de pico, a corrida deve ser de aproximadamente. Então ele quer saber a quilometragem da corrida, né? Quilometragem. Como é que é a quilometragem então? A quilometragem é assim, ó. O preço do quilômetro rodado, no caso vai ser 12, né? Porque vai ter que rodar mais de 10 km, né? Para conseguir esse desconto máximo, né? Então, no caso, o preço do quilômetro rodado vai ser 2, né? X vai ser a quantidade de quilômetros rodados, né? Mais a bandeirada. Isso aqui vai compor o preço de 75, que é o total, né? Como você vai formar esses R$75? Ele vai ser formado assim, ó. O preço do quilômetro rodado, que vai ser 2, né? Porque vai ter que se rodar mais do que 10 km, então vai ser 2 o preço do quilômetro rodado. O número de quilômetros rodados, então duas vezes o número de quilômetros rodados, não é isso? Isso aqui é dinheiro, né? Isso aqui é quilômetro, né? 2 vezes o número de quilômetros rodados, né? Mais 2,50, que é o preço da bandeirada, né? Mais não, isso tudo vai ser igual a 75, que tem que ser o total, né? Porque o cara conseguir o desconto, tem que dar R$75. Então aqui a gente pode agora descobrir qual vai ser a quilometragem, que vai ser o X, né? A gente montou uma equação, pode descobrir a quilometragem, que vai ser o X. Então, o 2,5 passa para lá subtraindo, né? Porque ele está somando de cá e passa subtraindo. Então, fica 75 menos 2,5. Vai dar quanto? Vai dar 7,2, né? Aqui tinha ficado 2x, né? Agora o 2 que está com x passa dividindo o 72,5, né? Aí vai ficar como então? Vai ficar 36,25 km. Então é isso. Se você rodar no horário de pico e você rodar essa quilometragem, né? É quando você vai ter aquele desconto, né? Certo? Então esse que eu queria encontrar, a quilometragem, né? 36,5. Então aproximadamente, qual que está mais aproximando aqui? É o B, né? Então gabarito letra B, tá, galera? Esse é a 4. Bom, vamos para a próxima, né? A nossa última questão, então, da nossa primeira lista. Então vamos lá, a nossa última questão. Então, agora, velocidade média. Então vamos lá. Mário usa o carro para trabalhar, mas a cada dia que passa leva mais tempo para chegar ao seu destino, devido a congestionamentos, né? Aí ele decidiu, ó,
Mário, ele decidiu calcular a velocidade média do seu carro, medindo o tempo necessário, T, né? T é o tempo necessário para alcançar a distância D. Você tem o tempo e a distância, né? É a partir da sua casa. Então ele foi medindo a partir da casa dele, né, o tempo que demorava para ele alcançar cada vez uma distância maior, né? Então, ó, a tabela apresenta os dados que Mário registrou, né? Como que ele registrou? Ó, ele tinha um relógio e tinha um odômetro no carro, né? Então ele sabia a distância percorrida e ele sabia o tempo que demorou. Então é mais ou menos isso, tá? Seria isso aí o caso. Aí, então ele viu que quando, ó, aqui tá a tabela, né? Aqui tem a tabela com os valores, né? Então, ó, quando ele soltou o cronômetro, ele estava a 200 km da casa dele, tá vendo, ó, né? Quando no instante zero estava 200 km da casa dele. Passou 2 minutos, ele estava a 1000 metros da casa dele. Depois que passou 3 minutos, estava a 1400 metros da casa dele. Depois que passou 5 minutos, ele estava a 2200 metros da casa dele. Depois que passou 10 minutos, estava a 4.200 metros da casa dele, né? 4 km 200 metros, né? 4.200, 2.200, 1.400, 1.200. Tá. Então, aí ele pergunta assim, então, no intervalo analisado, no intervalo qual? Todo o intervalo aqui, né, meu? Todo o intervalo. Do 0 minutos até o 10 minutos, tá? Tem que ir em todo o intervalo analisado, então. Ele quer analisar em todo o intervalo. Então, ó, no intervalo analisado, a velocidade média que o carro de Mário desenvolve é igual a... Bom, é só usar a fórmula da velocidade média, né? Se ele quer no intervalo todo, então é daqui até aqui, né? Quando era 10 minutos, ele estava nessa posição. Quando era 0 minutos, ele estava nessa posição. Então, você vai pegar a posição final e posição inicial. Instante final e instante inicial, né? Ó, posição final, posição inicial. Instante final, instante inicial. Então, você vai fazer isso, né? É aquela fórmula, né? Ó, a velocidade média é o quê? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Então, vai ser 4.200 menos 200, que vai dar 4.000. Tá? 10 menos 0 vai dar 10. Então, 4.000 sobre 10. 4.000 sobre 10 vai dar 400. 400 o quê? Metros por minuto. Só que está metros por minuto. A resposta é em km por hora, né? Então, a gente tem que passar de metros por minuto para km por hora. Como é que faz isso? Vamos fazer assim, ó. Primeiro a gente passa para metros por segundo, depois multiplica por 3,6 e passa para km por hora, tá? Então, vamos dizer assim, ó, minuto. Aqui não é 400 metros por minuto. Então, no lugar do minuto, a gente escreve um minuto. Isso aqui é 1 minuto, né? Porque é 400 metros dividido por 1 minuto, né? No lugar de 1 minuto, a gente escreve 60 segundos. Porque para escrever minuto em segundos é 60, né? Então, 60 segundos, tá? Aí a gente faz aqui, então, simplifica essa fração, tá? Simplificar ela por 20, se dividir por 20, em cima e embaixo aqui, né? Aí vai ficar 400 dividido por 20 dá 20, né? E 60 dividido por 20 dá 3. Então, fica 20 terços. Então, 20 sobre 3 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Em metros por segundo. Só que a gente quer em km por hora. Como é que faz para passar de metros por segundo para km por hora? Multiplica por 3,6. Então, a gente faz assim, ó. Então, 20 sobre 3 vezes 3,6. Então, 3,6 vezes 20 dá 72. 72 dividido por 3 dá 24. Então, a velocidade média é de 24 km por hora. Gabarito, letra A. Então é isso aí, galera. Então, a nossa aula de hoje foi isso aí, né? Boa sorte para vocês aí agora na volta às aulas, né? E é isso aí. E agora a gente volta a estudar normalmente, né? E desejo a todos uma boa sorte. E é isso aí. Até mais.
Até mais. Você ainda tá aí, cara? Vamos embora. Já acabou. Pode ir, já acabou. Vai ficar aí? Você vai ficar aí? Pode ir embora, já acabou. Valeu. Tchau. Até mais.